Acho importante hoje mais do que nunca. Jorge, do que a gente está falando, cara? O que é satanismo? É vender alma pro demônio mesmo? Você quer ir pro inferno quando morrer? Qual é que é? Ah, que pergunta. Geralmente eles começam assim, né? Ah, como é que tu entrou nisso aí? Mas a pergunta seria, o que é isso aí que eu entrei, né? Sim. Então, a pergunta foi muito bem elaborada. O que é isso? Né? Que raio é isso? Se o cara adora Satanás, cara. Pô, Exato. adorar E nem, Satanás, isso é um nem é o absurdo. cachorro da bruxa do 71. Exatamente. Olha só como isso isso influencia tanto, né, que até a bruxa do 71 tem um Satanás. O que é o satanismo na sua realidade, na sua verdade? Muitos aqui são satanistas e nem sabem, né? O satanismo consiste, primeiramente, na liberdade do indivíduo. Ponto. Aqui todo mundo vai concordar. Ah, quem não quer ser livre, né? Todo mundo quer ser livre, quer não se curvar a mestres, não se curvar a pastores. Show! Muita gente que está aqui, que conhece o canal, tem a sua visão de liberdade. Só aí já é um ponto a favor de quem quer ser um satanista, né? E o satanismo, o âmago dessa palavra, satanista, é exatamente oposição. Nada mais do que eu me opor a muitas coisas que estão vigentes dentro da nossa sociedade, vamos chamar de sociedade adâmica, né? Para que se tenha um entendimento desde da criação da religiosidade. Então, a sociedade adâmica, a religiosidade, ela sempre foi um câncer da humanidade. Ela sempre limitou o indivíduo, o ser humano, a adoração, às vezes, nem a adoração a um Deus, nem a adoração a uma entidade, mas a adoração ao homem, a adoração a um templo feito de um templo obscuro, como diz no lindo poema de Spinoza, né? Vocês que montam seus templos obscuros, achando que ali é a minha casa. Show de bola, Spinoza é incrível. E isso ele traz, né, com aquela desenvoltura, dizendo que ele não está ali. Spinoza, se nós fôssemos colocar ele, né, Spinoza, se nós fôssemos colocar ele dentro de um parâmetro ocultista, ele seria muito satanista, por causa daquela rebeldia de pensamento. E a rebeldia de pensamento que a gente tenta trazer dentro do satanismo não é a rebeldia de queimar, de ser agressivo, de ser estúpido. É o contrário. É de ser diferente do que a sociedade realmente quer que um satanista seja. Ou seja, nós viemos até para quebrar isso. Nós viemos até para quebrar essa visão que se tem do satanista. O satanista é aquele malvadão, aquele cara que anda de preto com a cruz invertida no pescoço. Não, isso não é satanista. Isso é um personagem. Normal, segue a tua vida. Quer fazer isso? Beleza, tranquilo. Agora, se dizer satanista, o satanismo, ele é a porta de entrada. Eu costumo muito dizer isso, principalmente nas minhas aulas. Ele é a porta de entrada para algo muito mais profundo dentro do ocultismo. Por quê? Porque o satanismo, a palavra em si, ela chama atenção, atrai curiosos de todas as religiões. Você pode ver que cristãos falam muito do satanismo, do satanista, do diabo. E isso chama atenção. Quando você, ao ser chamado a essa atenção, você for estudar a fundo, não o satanismo que a gente vê hoje, ou o satanismo inverso, o satanismo cristão, o satanismo mais voltado para a linha de conhecimento. A história das mitologias, o conhecimento de sistemas mágicos, aí sim o negócio vai complicando na tua mente, e aí tu vê que ser satanista não é adorar o diabo, é adorar principalmente o conhecimento aprofundado, a busca por tua elevação, e não uma elevação assim, ó, eu agora estou virando um santinho. Não, pelo contrário, tu vai te confrontar com o pior pesadelo que existe em ti. Os teus fantasmas, os teus monstros, não existe coisinha bonita dentro do ser humano.
O ser humano, quando tenta sepultar isso, ele se transforma somente em um hipócrita. Não, o satanista, ele tem que saber que dentro dele existe essa sombra e também existe essa luz. Por isso a dualidade, uma coisa que é muito perguntada, Satã e Lúcifer são o mesmo? Olha só, Lúcifer, o que porta a luz. Satã, aquele das trevas, dentro de ti, o mesmo ser. Por isso, a gente trabalha muito no conceito da consciência luciférica, que seria, em outros casos, em outras filosofias, a consciência crística, a consciência búdica, é a consciência a ser explorada, a ser nascida, a ser crescida dentro do ser humano, que é o que em todas as culturas buscam, né? Que é essa ascensão. Saber que o ser humano, quando a gente divide o microcosmo e o macrocosmos, e torna isso separado, a gente se torna manco. É ao contrário. Micro e macro estão juntos. Quando você faz um círculo, quando você se coloca dentro desse círculo mágico, onde você vai praticar sua magia, você está representando o micro e o macro numa unidade. É uma coisa única. E quando você se compreende dessa forma, você vê que Deus e homem são uma coisa só. Tanto é que, até se for falar da Cabala, não existe separação entre as esferas. Não há uma ponte, não há uma parte que separe uma coisa da outra, são extremamente interligadas. O homem não se separa do seu macro. Ele é micro, obviamente, porque está limitado à matéria. Apenas a matéria. A mente não. A mente do ser humano, ela está para evoluir, mas ela vai evoluir através dessa rebeldia, através desse sentimento satânico. Não necessariamente, eu tenho que ser satanista para fazer isso, mas não, um sentimento de liberdade satânica. Que se você compreender e ver que não tem nada a ver com o que a igreja instaurou, inclusive a igreja colocou isso como uma forma política, né? Não querendo falar mal da igreja, mas ela sempre nos tolhiu, sempre nos colocou como o câncer da humanidade, e muitas vezes a gente pode ver que o grande sacrifício humano vindo das cruzadas, das inquisições, não foram feitos por satanistas. Pelo contrário, nós fomos colocados em sacrifício por eles. Não foram satanistas. Então o satanista é bonzinho, é só coisa boa que ele faz? Não, ao contrário. Não existe coisa boa onde tem ser humano. Em qualquer lugar. Isso é normal. Nós temos que se colocar diante dessa realidade. O ser humano, ele é corrupto por natureza. Ele tem a sua corrupção por natureza. O que cabe é a compreensão, é a maneira com que você vai confrontar essa parte negra. Você vai trabalhar isso, você vai tentar ao máximo não infringir o que você não quer, que infringam a ti. E dessa forma, você tem a liberdade de ir até onde começa a liberdade do outro. Isso a gente aprendeu lá no nosso prézinho. A nossa liberdade até onde vai. E ali é o ponto. Inclusive Crowley, né, traz faz o que tu queres, pois a tudo da lei, é a maior da liberdade, mas também a maior das prisões, porque o fase que tu queres, ela também te coloca, se tu fizer o que tu queres a ponto de fazer mal a outro, você vai pagar por isso, é uma prisão. Então, ser satanista é compreender que você vai se confrontar com vários sistemas de magia, é compreender que você não vai ser adorador de um cara que fede a enxofre, com cornos e que mora no inferno. Nem acreditamos no inferno. Porque se a gente for acreditar em todas essas fábulas, a gente vai estar carimbando a igreja de uma forma tão visceral que era tudo o que eles precisavam. Então, o satanista está dizendo lá que tudo que nós falamos aqui dentro dessa política, dessa teocracia, é verdade. Ele está lá confirmando o que seria ao contrário. O satanista, nos tempos medievais, eram camponeses. E pelo simples fato de não se dobrar aquela violência religiosa, eles eram tratados como filhos do diabo. Normal.
normal. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou ali, eu pego a terra do camponês, eu tomo sem precisar fazer nada. Eu apenas digo para o resto da cidade, aquele lá é filho de Satanás. Aí aquele povo ia e tocava fogo na propriedade daquela pessoa e a igreja tomava. Show! Outro ponto importante, quer ter domínio sobre alguém, conheça seus segredos. Por isso, o confessionário. Tudo isso foi muito bem elaborado. Os caras extremamente inteligentes. De outra forma, também eles fizeram o martelo das bruxas, aonde uma mulher solteira, ela possuída pelo demônio, estava possuída, possessa. O martelo das bruxas foi um ponto tão negro da história que, inclusive, traz ali o compreendimento do que eles viam como mal, e tudo por amando de Deus, com a autorização de Deus. E Deus, como Deus autorizaria isso? Né? O demônio, com a permissão, procura fazer ao máximo mal aos homens a fim de se apropriar do maior número de almas. Por que ele iria querer isso? Se há tantas almas fazendo mal, né? Ele não precisaria estar comprando almas. Não há necessidade disso. O ser humano é mau por natureza. Ele mesmo está vendendo a alma dele a troco de banana, se fosse isso, né? Essa realidade, né? E aí eles viam que no mundo teocrático, político, da fé, né? A transgressão era algo que gerava perseguição, e a histeria coletiva. E aí essa classe dominante chega para centralizar o poder, né? Chega para centralizar o poder e coloca todos que não seguem a doutrina, a filosofia religiosa como satanista, como satânico, como mal. Somos a expressão do mal. Então, diante disso tudo, colocando o satanismo como uma forma de eu ser rebelde, de eu ser crítico, até mesmo comigo, crítico dos meus pensamentos, crítico das coisas que há tempos atrás eu falei e agora eu digo, nossa, quanta bosta aquilo. Isso é a minha liberdade de eu ser o que eu sou, de ser, muitas vezes, até tirando palavras que eu coloquei há pouco tempo atrás e acreditar de outra forma. Eu sou mutável, eu sou extremamente flexível para novas ideias. Porque quando eu reconheço que cada um, no budismo, na teosofia, no hermetismo, que cada um tem algo a me oferecer, eu deixo a intolerância de lado e eu passo, então, a ser um questionador, a ser um rebelde do conhecimento. Isto seria a rebeldia. Isso seria essa busca satânica que todos nós vimos ser tão defamada.